aqui, um outro detalhe importante é o seguinte, essa aula de redes neurais aplicadas para Reinforcement Learning, para quem já fez reconhecimento de padrões, é bem similar, tá? Eu mudei pouca coisa aqui, tentei só compactar alguns tópicos para ser um pouco mais objetivo. E o tópico final lá, eu também acho que eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu acho que para a grande maioria de vocês aqui, talvez não vai trabalhar com Reinforcement Learning, mas eu pelo menos deixo direcionado para aqueles que vão mexer com isso aí, para tentar achar um direcionamento, pelo menos, para entender esses pontos de Reinforcement Learning. Então, começando com Reinforcement Learning, depois partimos para redes baseadas em grafos, tá? E, de novo, estou fazendo isso para sobrar um tempinho no final da aula de hoje e a gente conseguir discutir os trabalhos finais e outras dúvidas de tarefas que eu sei que alguns de vocês já me solicitaram. Tá? Bom, então, começando com Reinforcement Learning, eu espero que vocês estejam vendo minha tela aí e o meu mouse. Se está tudo certo, só me dê um ok aí. Então, tá. Eu estou sem minha ferramenta de anotação aqui, então vou tentar, assim, minimizar a quantidade que eu usaria para escrever e tentar ir apontando aqui para, pelo menos, situar vocês onde eu quero chegar, tá? Bom, então, Reinforcement Learning, do modo geral, ele é bastante distinto de tudo que a gente viu até agora, do ponto de vista de aprendizado, tá? A forma como você constrói a modelagem, a forma como você treina o modelo e avalia ele, é diferente daquele framework que a gente vinha trabalhando até aqui, que realiza o treinamento do modelo, faz o teste, né, com dados bem separadinhos ali, né, o que é treino, o que é teste, como que usa para treinar o modelo, o que esse modelo gera de resposta, né. No contexto de Reinforcement Learning, isso muda bastante, no sentido que o que a gente tem aqui agora é um agente, que a gente pode imaginar um robô, o exemplo do robô é o mais fácil, né, mas pode eventualmente ser qualquer agente que esteja interagindo com um determinado ambiente. Tá? Esse agente realiza ações naquele ambiente, então o robô se move, por exemplo, por um ambiente, pensando do ponto de vista de navegação autônoma, né? Ele se move naquele ambiente e à medida que ele se move, se locomove por aquele ambiente, ele colhe daquele ambiente os estados, ou seja, onde ele está, basicamente, né? E recompensas, no sentido de, se ações que ele tomou são boas, ele recebe recompensas positivas, se as ações que ele tomou são ruins, ele recebe recompensas negativas. Tá? E, do ponto de vista de aprendizado, o que a gente vai tentar fazer é qual é a sequência de ações que maximiza as recompensas ao longo das trajetórias nesses vários estados do ambiente. Tá? Eu já vou formalizar isso aqui um pouco mais do ponto de vista matemático e mais como que se faz em Reinforcement Learning, efetivamente, mas a sequência é essa: realizações, troca os estados no ambiente, e nesses estados ele tem recompensas que podem ser positivas ou negativas. Tá? Isso aqui tem um fundamento numa teoria chamada Markov Decision Process, tá? Se for estudar Reinforcement Learning, a sequência clássica que se usa em Reinforcement Learning se parte disso daqui. Mas como a gente está num contexto de Deep Learning aqui, eu vou esquecer um pouco disso e vou partir já do pressuposto que a gente está usando redes neurais para fazer tudo isso aqui, tá? Então, simplifica bastante a matemática e eu vou pular essa parte aqui, então não vou entrar nesse tipo de abordagem, muito embora é legal vocês saberem que tem essa origem aqui, tá? Bom, o paper que a gente vai ver aqui, a arquitetura principal que eu vou discutir aqui, é o paper de 2015, final de 2015, do Google, né, o Google DeepMind lá, que propôs esse Deep Q-Learning aqui. Então, ele é baseado num algoritmo chamado Q-Learning, lá de Reinforcement Learning. Vocês já vão entender o que ele significa, tá? O que significa aprender esse Q aqui. Isso é uma função, tá? Que o algoritmo vai aprender. E é Deep porque usa basicamente uma rede neural, tá? E quando ele foi proposto com um benchmark lá para jogar os jogos de Atari, né? Então, no começo lá, eles mostraram que à medida que o agente interage com o ambiente, vai colhendo recompensas, ou seja, maximizando a pontuação ali no jogo, né?
ele vai aprendendo quais são as ações que maximizam essas recompensas, a pontuação no jogo, ele vai melhorando com essa experiência, né? Então, em Reinforcement Learning, seja essa versão Deep Reinforcement Learning ou as mais recentes, que são variações, assim, um pouco mais robustas disso que eu vou mostrar hoje, todos eles têm por trás essa característica da experiência do agente no ambiente, tá? Isso é um ponto importante, porque isso eventualmente pode facilitar ou até mesmo inviabilizar o uso de Reinforcement Learning, porque o agente precisa interagir com o ambiente para colher essas informações de ações positivas ou negativas, a partir dos estados que ele percorre, né? E dependendo das ações que ele realiza, aquilo precisa ser possível de realizar, né? Ou seja, ele tem que ter um ambiente que permita ele realizar aquelas ações. E num ambiente simulado ou de um jogo, isso é fácil de fazer. Mas no ambiente real é um pouco mais complexo, né? Então, tem aplicações que ficam mais simples, no caso de Reinforcement Learning, se você tem como, digamos, virtualizar ou simular aquele ambiente, para que você possa simular essas ações e aprender com essa experiência. Esse é o grande lance por trás de Reinforcement Learning, né? E se não tem isso, aí o uso desse tipo de ferramenta fica um pouco limitado. Mas só para vocês darem uma olhada no tipo de resultado que eles obtiveram naquela época, né? Esse jogo é aquele Breakout lá do Atari, né? Bem clássico, assim. Então, o que o agente tem como estado, né? O estado que ele observa é basicamente o que a gente vê na tela, tá? Então, é como se fosse para emular a gente jogando efetivamente, e o que ele pode fazer são as ações que ele teria com um controle de Atari convencional, né? Para quem não conhece o Atari, é um videogame aí da década de 80, tá bem precário, mas fez bastante sucesso, né? E para esse tipo de benchmark que ele é até hoje bastante usado, né? Então, no começo, ele é um agente meio ruim, assim, ele deixa a bolinha cair ali e tal, não rebate ela, né, que é o objetivo principal. Com pouco treinamento ali, ele fica bem limitado, né? Mas à medida que ele vai experimentando, ó, veja que eu vou falar bastante essa palavra, né? Vai experimentando o ambiente, ele já fica bem mais robusto ali, não deixa a bolinha cair e vai pontuando bem melhor, né? Mas isso porque, ao longo da experiência, ele errou bastante, viu muitas ações que não geraram nenhuma recompensa positiva, foi reforçando aquelas ações que geravam recompensa positiva, ou seja, rebater a bolinha, e à medida que ele vai aprendendo essas ações, aí ele fica, digamos, craque, né? Ele não erra mais, né? Até ele conseguir pegar coisas assim super complexas, que é, por exemplo, pôr a bolinha lá atrás de todas as cores ali, né? Ó, esse esquema aí, ó. Então, isso aí digamos, um aprendizado bem mais robusto, né? Então, o que esse agente precisa fazer? Ele precisa interagir com o ambiente, realizar ações, algumas vão ser boas, algumas vão ser ruins. Ele precisa aprender quais são as boas, reforçar aquelas boas lá, e o que ele vai aprender, então, é para cada estado que ele tiver, qual é a melhor ação que ele tem que tomar. Dado um momento, um frame do jogo, qual é a ação que ele tem que tomar para que ele sempre busque maximizar essa recompensa. Tá? Essa que é o fluxo, que é a sequência de um método de reinforcement learning. Essa ideia geral, assim, dá para acompanhar aí, pessoal? Como fazer isso a gente vai ver ao longo da aula, mas só para... Dá sim, professor. Beleza. Então, esse é o caminho que a gente vai seguir, tá? Vou abrir minha água aqui, é um processo complexo, pera aí. Vou vir chacoalhando aqui. Depois fica gravado isso no YouTube, eu viro um meme aí. Pera aí. Aí, sucesso. Então, beleza. Neuroevolução, assim, Mikael, isso aí já começa, é um outro braço, tá? É um outro caminho, assim, que já está com o pé na biologia ali, sabe? E meteorísticas e tal, é um outro universo. É possível usar reinforcement learning dentro desse contexto de neuroevolução, mas é um outro mundo, tá? Um ponto importante aqui
que eu acho que é legal deixar claro, o aprendizado do Reinforcement Learning está relacionado com a experimentação em um ambiente. Tá? Então, você poderia dizer que talvez esse seja a forma de aprendizado mais próxima que, sei lá, os mamíferos, os seres humanos têm, né? Que você experimenta e, a partir daquela experimentação, você aprende o que é bom, o que é ruim. É como se fosse uma espécie de evolução, né? E aí você vai reforçando aquilo que funciona bem e com aquilo você aprende as melhores ações a se tomar a cada momento. Tá? Por outro lado, tem uma outra vertente, isso é uma discussão bem atual e recente, né? Tem uma outra vertente que fala o seguinte: bom, tem determinados animais que, a partir da hora que eles nascem, algumas horas depois, mamíferos, né? Girafa, principalmente, a partir da hora que eles nascem, horas depois, eles já aprendem a caminhar, sem necessariamente ele ter passado por uma experimentação profunda para aprender a caminhar. Tá? Ele não ficou caindo, caindo, caindo até aprender a caminhar. Parece que é como se tivesse alguma impressão genética, né, no aprendizado daquele animal, que já bota ele numa condição de aprender aquela tarefa de maneira mais rápida. Então, assim, nesse universo se divide, assim, a discussão bem... É um tema bem profundo, assim, sabe? O que é o aprendizado de fato que o Reinforcement Learning fornece e quanto ele está perto do nosso processo de aprendizado. Né? Mas, assim, você já deve ter percebido que eu fujo um pouco dessas discussões no nosso contexto aqui, porque acho que isso começa a entrar no aspecto biológico e, enfim, de compreensão que ainda não é clara para nós, né? Do nosso próprio processo de aprendizado. E aí eu acho que não compensa ficar discutindo isso aqui, porque o nosso objetivo é ver o que existe em termos algorítmicos e entender isso aí, né? Essa fronteira mais acima aí, acho que entra num nível que não cabe aqui na disciplina de Deep Learning, tá? Beleza? Não sei se te respondi, beleza. Então, assim, ó, como é que a gente vai tocar aqui a sequência da aula de hoje aqui para entender o Reinforcement Learning? Então, primeiro, eu vou focar principalmente só no modelo mais clássico de Reinforcement Learning ali, que é esse do Atari, chamado Deep Q Learning, tá? O Q é desse Q Function aqui, tá? E depois, rapidinho, eu vou falar sobre os variantes e vou dar um norte para vocês de como que vocês podem se preparar para estudar aqueles outros métodos, se for de interesse de vocês, tá? Então, para fazer isso, tem essa sequência que eu vou adotar. Eu preciso apresentar todas as definições. Então, o que é uma ação, o que é um estado, o que é o retorno, o discount factor e a policy. Né? São definições que a gente precisa no contexto de reinforcement learning. Aí, com essas definições feitas, eu posso definir formalmente ou matematicamente qual que é o objetivo do reinforcement learning. Tá? Definido esse objetivo, eu vou mostrar para vocês que o Deep Reinforcement Learning faz é aprender uma coisa chamada Q Function, que pode ser chamada, a maneira mais tradicional é Q Function, mas o sinônimo seria o negócio State Action Value Function, que basicamente reflete o quão bom ou ruim é uma determinada ação em um determinado estado. Tá? Então, é um mapa que seria a bússola ali para o agente tomar as decisões dele, e o que a gente precisa, então, é aprender essa função. E essa função é aprendida por meio da experiência do agente no ambiente. Tá? Então, no fim das contas, o que o Reinforcement Learning faz é aprender essa Q Function. Para aprender ela, existe uma implementação, assim, mais clássica. Existem várias formas, tá? Mas a mais tradicional e a que foi usada no paper ali é usar esse negócio chamado Bellman Equation. Então, eu preciso mostrar o que é o Bellman Equation. E aí, até esse ponto aqui, a gente vai ter todas as ferramentas necessárias para ver um exemplo prático aí de Deep Reinforcement Learning. Aí eu vou usar também um caso clássico, que é como se fosse uma espaçonave pousando na Lua, ali, ou se fosse um módulo lunar lá, né? Pousando na Lua. Então, um Reinforcement Learning para fazer essa espaçonave num ambiente simulado, óbvio, né? Pousar ali, né? Então, vou mostrar esse ambiente e vou mostrar como que seria, então, Deep Reinforcement Learning nesse cara aqui, tá? Levando em conta que tudo isso aqui, ó, todos esses caras aqui vão entrar lá no Deep Reinforcement Learning. Aí uma pequena variação do Deep Reinforcement Learning, que é esse Epsilon Grid aqui, um slide aqui já explica isso,
e os exemplos em código e rapidamente algumas outras coisas que tem a mais nesse contexto. Tá? Então, a primeira parte dessa aula de Reinforcement Learning é mais definições, e aí eu vou seguir algumas aulas lá do deeplearning.ai, lá, né, que eu acho que é bem legal, e aí depois a parte mais prática de ver como que isso se implementa num caso real, usando esse Lunar Lander aqui como referência. Tá? Então eu vou passo a passo nas definições, porque essas definições são pouco usuais e às vezes elas dão uma confusão, tá? Então, para tentar minimizar essa confusão, eu vou com calma e vou seguir, como eu disse, essa sequência de aulas aqui do deeplearning.ai, que eu acho que está bem legal e fácil de acompanhar. Tá? Para quem for ler lá no livro, esse capítulo, acho que é o 19, lá de Deep Reinforcement Learning, você vê que ele já dá um salto gigantesco nessas definições iniciais. Então, eu também acho que é um capítulo complexo para ler, assim, do zero nesse assunto, né? Então, talvez depois da aula fique mais fácil para ter essa leitura e entender um pouco melhor o que cada uma dessas coisas significa. Tá? Então, beleza. Para começar essas definições, eu vou usar, então, esse Mars Rover aqui, super simples, que é um agente que seria, sei lá, emulando aqui bem grosseiramente, né, o que seria o rover lá, né, pousando em Marte. Ele vai ter 6 possíveis estados, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os estados dos extremos seriam os estados terminais, ou seja, onde ele um local interessante para ele explorar lá em Marte, né? O da esquerda é mais interessante do que o da direita, então ele tem uma recompensa de 100 no da esquerda e 40 no da direita quando ele chega naquele estado. E os demais ele tem uma recompensa de 0. E ele pode ir ou para a direita ou para a esquerda. As ações que ele pode realizar são essas duas. Então, 6 estados, 2 ações. Nos estados dos extremos, a gente tem uma recompensa associada. Beleza? Bem simples aqui para a gente começar essas definições iniciais que são úteis para a gente. Então, por exemplo, se ele começa no estado 4, e aí, por exemplo, ele vai para o 3, para o 2 e para o 1, quando ele está no estado 4, ele pega 0 de recompensa, no estado 3 ele pega 0 de recompensa, no 2, 0, e quando ele chega no 1, ele pega 100 de recompensa. Tá? Quando ele está no 4, ele também poderia ir para a direita, né? E pega 0 aqui, passa para cá, recebe 0, e quando vai para lá, recebe 40. Tá? E aí aqui começa a entrar já algumas coisas que são interessantes do ponto de vista de Reinforcement Learning. Por exemplo, o que vale mais a pena? Ir para a direita e pegar esses 40 e andar só 2 estados aqui, né? Ou ir para a esquerda e pegar aqueles 100 e andar mais estados. Tá? Então aqui já começa a entrar um pouquinho da discussão do aprendizado das melhores ações que você pode tomar por estado. Tá? Que é o nosso objetivo aqui. A gente vai tentar criar um mapa numérico para isso. Tá? Como se eu abrisse ali uma representação numérica dizendo o seguinte, ó, se eu estou aqui, ir para cá eu tenho um valor de tanto, e para lá eu tenho um outro valor. E aí, olhando para esses valores, eu posso tomar minha decisão, do tipo, beleza, eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. Tá? É isso que a gente vai tentar fazer, mas passo a passo. Tá? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, beleza, tudo bem, isso aqui é só para ilustrar essa quantificação. Aí, já organizando na estrutura que se usa em Reinforcement Learning. Então, para cada instante de tempo aqui, vamos colocar, né, cada momento desse agente nesse universo aqui, né, ele vai ter um determinado estado, então está no estado 4 aqui. Nesse estado, ele vai realizar uma ação. Quando ele realiza essa ação, ele vai para um outro estado, que é esse S' aqui, e essa é a recompensa que ele tem estando no estado S. Tá? Essa tupla de dados aqui vai aparecer bastante na aula de hoje. Tá? Então, está no estado 4, faz a ação de ir para a esquerda, ele vai para o estado 3, e no estado 4 a recompensa é 0. Tá? Basicamente, eu já estou estruturando isso aqui no formato de o que vai ser um dataset daqui a pouco. Tá? Então, estado, ação, recompensa é uma coisa relativamente simples da gente entender. Isso, em geral, é dado, formulado no problema.
ou a gente tem que construir isso. Tá? Depois eu posso falar um pouco mais sobre essas características também. Tá? Bom, o retorno, então, que é uma outra definição, né? Então, tem uma outra coisa que é importante para a gente entender. Então, o que é o retorno? O retorno está associado a duas coisas, tá? Uma que é a sequência de ações que a gente vai gerar aqui para ter o cálculo final do retorno. E para cada passo que eu dou aqui, né, ou seja, para cada ação que eu realizo e troco o estado, eu tenho também um negócio chamado discount factor. Esse discount factor aqui, a gente pode entender ele nesse momento como um hiperparâmetro. Então, é um valor que eu seleciono a priori ali, né? Ele varia entre 0 e 1, então 0,9, 0,99, enfim, 0,5 e tal, né? E eu coloco ele aqui no cálculo do retorno. Tá? Então, como é que seria esse cálculo? Vamos supor aqui que eu começo no estado 4 e vou fazendo ações para a esquerda, né? Então, estou no 4 aqui, fui para a esquerda, então eu faço 1, 2, 3 ações. Tá? Então, tenho a minha recompensa inicial, 0, de estar no estado 4. Aí eu venho para o estado 3. Qual que é a recompensa do estado 3? É 0 também. Só que aí eu aplico um discount factor, que é esse meu valor, que é o 0,9. Tá? Aí, beleza. Então, tem um discount factor aqui que entra no cálculo do retorno. Quando eu dou mais um passo, eu vou para o 2. A recompensa no 2 também é 0. E aí, também aplico o discount factor, mas aqui eu já elevo ao quadrado. Essa é a formulazinha do retorno mesmo, que se usa para tentar levar em conta essa questão da longevidade das ações. Tá? E aí, eu vou para o último estado, que é o estado que tem a recompensa de 100. Está aqui o 100. E aí, eu coloco um discount factor de 0,9 também, mas agora elevado ao cubo. Quanto mais eu tivesse, né, a fórmula geral seria essa, né? Quanto mais estados eu tivesse aqui, maior fosse a soma, mais eu ia aumentando o expoente aqui do discount factor. Tá? Isso aqui é para tentar levar em conta que ações que levam a recompensas maiores e que estão próximas, eventualmente podem ser vantajosas em compensação a ações que estão mais longe, mesmo tendo recompensas maiores. Tá? Então, meio que para levar em conta essa dualidade. Tá? E aqui eu mostrei um exemplo, né, dessa sequência de ações, quanto que seria o retorno para ela, né? E claro, aqui com esse valor de discount factor 0,9 deu esse valor total de retorno. Se o discount factor fosse outro, 0,5, por exemplo, ela seria bem menor, 12,5. Tá? Mas isso aqui só para mostrar numericamente o que significa esse cálculo do retorno. Tá? Então, se eu fosse exemplificar aqui, né, usando um discount factor de 0,5, e supondo que essas são as ações que eu vou tomar sempre, ó, sempre vai para a esquerda, da onde veio isso não importa, né? Estou só impondo por enquanto para a gente entender o exemplo do retorno aqui. Mas eu vou estar sempre indo para a esquerda em qualquer estado que eu estiver, né? Quanto que seria o retorno, supondo que eu comece no estado 5, no estado 4, 3, 2, no 1 e no 6, se eu começar aqui, eu vou ter sempre a própria recompensa, né? Então, ó, no 5, se eu for sempre para a esquerda, o meu retorno é 6,25, no 4 é 12,5, no 3 é 25, no 2 é 50. Tá? Um exemplo aqui para uma sequência de ações. Se as minhas ações fossem ser sempre para a direita aqui, então, né, eu estou colocando uma outra ideia, né? Que as ações são sempre para a direita, independente do estado que está. Usando o mesmo discount factor de 0,5, aqui eu teria 2,5, aqui eu teria 5, 10, 20 e 40. Tá? Como que eu calculo isso aqui? Só aplicando na fórmula que eu mostrei anteriormente, né? Então, as recompensas a gente conhece todas, coloca o discount factor, segue as ações que são dadas aqui, você vai trocando os estados, e aí você é capaz de observar esses valores de retorno aqui em cima, né? E num caso aqui, num cenário ideal, onde eu aprendi qual é a sequência de ações ótimas, né? Então, eu tenho que, ó, para a direita eu teria um retorno de 20, se eu caísse aqui indo para a esquerda, 2,5, indo para a esquerda aqui 25, indo para a esquerda aqui 50, né? Se eu for comparar aqui, ó, com ir para a direita aqui, 12,5 é maior que 10. Então, se eu tivesse nesse estado aqui, de fato é melhor ir para a esquerda do que para a direita.
tá? Por essa conta de retorno que eu estou fazendo. Se eu caísse aqui, e para a esquerda tem um retorno de 25 e para a direita tem um retorno de 5, então é melhor ir para a esquerda. Tá? Aqui eu estou mostrando qual que seria o valor final do retorno, aqui em cima, né? Para a sequência que eu estou considerando sequência ótima de ações. Levando em conta que eu tenho um discount factor de 0,5. Se tivesse escolhido outro valor, talvez o cenário seria um pouco diferente. Mas tudo bem, isso aqui são critérios, né, do nosso parametrização do nosso modelo. Tá? Então, de novo, ó, se eu tivesse num problema de reinforcement learning, aonde eu tenho, né, esse cenário aqui, eu ia fazer esse robô ficar explorando esse cenário, indo para a direita, até chegar num cenário terminal, né, num dos estados terminais. Vai explorando, né, andando para lá e para cá e tal, chega no estado terminal, eu vou ver quais foram as ações que geraram quanto de retorno. Tá? E aí, se eu tiver rodado o suficiente naquele cenário, experimentado muito, né, das condições daquele cenário, eu vou aprender que cada estado vai ter o seu retorno para cada ação. E vai ter uma ação que vai ser aquela que vai maximizar o retorno daquele estado. Tá? Então, bem no fim, o nosso objetivo é, para cada estado, aprender qual que é a melhor ação e quais são as recompensas, ou nesse caso, o retorno associado a todas as ações daquele estado. Tá? Esse negócio aqui não é simples de sacar de imediato, pessoal. Então, assim, eu vou repetir ele algumas vezes, tá? Vou voltar para isso algumas vezes para tentar solidificar esse entendimento com vocês, mas eu sei que isso não é simples aí. Até aqui, tá claro? Alguma dúvida? Tudo certo por enquanto. Se aplica, você acha isso aplicado à medicina? O grande problema aqui, Marina, é o seguinte, eu não me lembro de nenhuma aplicação na medicina assim que seja assim, evidente, né? Porque, como eu falei, a gente precisa experimentar, né? Então, o agente ele precisa experimentar num ambiente e aprender quais são as melhores ações a serem realizadas naquele ambiente, né? Se for uma aplicação virtualizada ou que o agente pode realizar isso num espaço simulado, eu penso que não teria problema. Na medicina, eu acho que isso é um pouco mais restrito, né? Então, eu não lembro nenhum caso, assim, relevante para te citar. Pode falar. Desculpa, André. Aí, só uma dúvida que eu aqui pensando nisso aplicado, porque, assim, isso tem a probabilidade de erro, né? É tentativa e erro, e a gente está ali num cenário que tem que ter uma certa precisão. Aí, na medicina, acho que... Porque a gente vê tanta, agora, cirurgia, isso parece distante, mas apareceu no Fantástico há um tempo atrás... não sei se alguém viu, cirurgias que já são... Isso já está, inclusive, disponível no SUS. Assim, eu fiquei até um pouco impressionada Com o robô, com isso. né? E aí... eu não creio que esses robôs estejam usando reinforcement learning para o aprendizado. Eu acho que eles são exatamente programados para aquilo, sabe? Entendi. Mas você acha isso viável até a nível... Aí eu comecei a, desculpe, viajar aqui, né? E aí, sei lá, você quer mandar sei lá, um robozinho para a Lua, sei lá, para Marte, para fazer alguma coisa, sei lá, pedras, estudar pedras, ou sei lá, qualquer coisa, né? Sim. E aí, isso, a nível de estudo, é altamente aplicável daqui a um tempo, né? Assim, Na verdade, já é, né? Assim, o reinforcement learning ele já é assim uma coisa usada em soluções tecnológicas, né? O Mars, esse último rover que foi mandado para Marte, ele não navegava de forma assim controlada por reinforcement learning, né? Mas existia reinforcement learning no miolo. Tanto que esse exemplo aqui que eu estou dando, ele não é à toa, né?
essa galera aqui, eles estavam envolvidos nesse projeto, então, assim, existe reinforcement learning dentro desse contexto, né? Mas existem em vários outros também, né? Então, eu acho que a coisa, assim, é bem mais densa, assim, sabe? Então, tem bem mais aplicações, ou o ChatGPT usa Reinforcement Learning, tá? Então, esse é um outro ponto que acho que é um apelo importante, né? Na área de robótica, o Reinforcement Learning é super usado, então, se for pegar aqui, estou tentando procurar, enquanto estou falando contigo aqui, mas deixa eu ver se eu acho um... Eles vão lançar um agora do Plato, eu acho que vão acabar usando isso. Eu sei porque eu estou no projeto, entendeu? Então, é por isso que eu estou com essa dúvida. Uhum. Ó, tem um legal aqui que... Deixa eu ver... Sistemas de recomendação. Tem uns exemplos aqui que são mais... não estou achando, assim, um que seja certeiro, né? Mas eu posso procurar depois e compartilho ali, mas, assim, isso aqui já é realidade, tá? Não estou falando de um modelo teórico, de uma coisa assim que, poderia ser usado. Não, isso já é usado, já é realidade e já está, assim, já é tecnologia, não é mais só científico, tá? Beleza, obrigada. Desculpa aí se eu desviei um pouquinho do... Não, não tem problema não, tranquilo. Mas, então, fechou, gente, essa questão do retorno aqui, só o ponto importante é a conta aqui, tranquilo, para acompanhar. Ficou alguma coisa que vocês querem que eu repita aqui? Tá, então eu vou dar sequência. Vou definir uma outra coisa, isso aqui acho que talvez seja meio trivial, mas como é um termo que surge bastante em Reinforcement Learning, eu vou apresentar ele porque acho que é importante, que é a tal da policy, né? Então, o que é a policy? Então, eu tenho um determinado estado e uma ação. Então, existe uma relação entre o estado e a ação. E essa relação é dada pela policy. Normalmente se usa a letra P para ela, tá? Então, o que ela faz? Ela é uma função que recebe um estado, S, então é a função π aqui, né, recebe um estado S e dela retorna a ação. Então, ela é uma função que mapeia de estados para ações, tá? Ou seja, ela vai dizer para a gente qual é a ação A que eu tenho que tomar no determinado estado S. No final do processo de Reinforcement Learning, eu já vou formalizar, vocês vão ver que o nosso objetivo é aprender a policy, tá? É isso aqui que é o estágio final, tá? Mas só para exemplificar, a estrutura é essa, então, se eu tenho a função do estado 2, e eu estou, por exemplo, com essas ações aqui no momento, né? Então, o estado 2, ele vai dizer que é para ir para a esquerda. Se for o estado 3, nesse mesmo cenário aqui, também seria ir para a esquerda. Então, isso vai depender de qual é a sequência de ações que são as aprendidas em um determinado instante. Já vou chegar lá, né? Já vou chegar nesse processo. Mas, então, o objetivo final e formal de Reinforcement Learning é achar a policy, né? Ou seja, qual é a ação que eu quero tomar em cada estado, com o objetivo de maximizar o retorno. Tá? Então, para cada estado que eu estou, eu vou tentar aprender todos os valores de retorno que eu posso ter para todas as ações, no cenário ideal, né? Óbvio que na prática isso aqui às vezes é inviável por conta do número de estados e do número de ações que você pode ter, né? Mas eu vou tentar sempre buscar ter o melhor mapeamento possível dos retornos que eu tenho para todas as ações em todos os estados, todos que eu consegui mapear, né? De tal maneira que quando eu tiver experiência suficiente com o meu agente de Reinforcement Learning, quando ele estiver num determinado estado, ele vai escolher a ação que maximiza o retorno naquele estado. Tá? Esse é o processo. Aqui parece uma coisa meio circular, e essa circularidade vai ficar meio presente no nosso processo, porque assim, a gente precisa aprender as ações que são as melhores, mas para isso a gente precisa também experimentar aquelas ações. Então a gente vai experimentando e verificando essas ações, né?
E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai dando um número para essas ações, que é esse retorno aqui, e esse número depois vai guiar para a gente aí o processo de escolhas no final do treinamento do Reinforcement Learning. Tá? Então vai ficar um pouco, essa circularidade na definição, ela fica, e né, tem um pouco de paciência aqui, mas à medida que eu for avançando nas definições, isso acho que fica um pouco mais fácil. Tá? Então, assim, o que eu quero fazer? Eu quero maximizar o retorno. Então, o retorno que é a chave de tudo aqui para a gente. Tá? Esse cara aqui, que é o ponto importante. Uma vez que eu entendo esse cara aqui, eu já sei quais são as melhores ações para cada estado. Então, como é que eu vou aprender esse retorno? Como que eu vou entender como que ele é calculado? Então, para fazer isso, a gente vai usar a chamada State Action Value Function, né, que é o nome, talvez assim, de batismo desse cara aqui, mas o que pegou mesmo foi o apelido, que é a Kill Function. Né? Então, a Kill Function, o que ela tem? Ela recebe um estado e uma ação, então entra isso aqui dentro dessa Kill Function, e ela vai dar para a gente o valor do retorno, então ela é quem mapeia o retorno para a gente aqui, né? Esse númerozinho que a gente está buscando, para medir a qualidade das ações. Tá? Ela dá esse valor se a gente começar no estado S, realizar essa ação A uma vez só, né? Só realizar essa ação aqui, e a partir desse instante que a gente realiza essa ação, a gente se comporta de maneira ótima, ou seja, dali em diante todas as ações vão ser as melhores possíveis a partir daquele ponto. Tá? De novo, aqui aparece uma circularidade que confunde, que é a seguinte situação: a gente está considerando que a gente já conhece esse comportamento ótimo, quando na verdade a gente ainda precisa aprender ele. Mas deixa isso de lado por enquanto, não se preocupe com isso, vamos se ater à definição. Tá? Então, essa é a definição. Ela vai mapear o retorno, que é o que a gente está buscando, se nesse estado a gente fizer essa ação e dali em diante se comportar de maneira ótima. Tá? Vamos ver aqui, então, o que ela significa nesse cenário aqui, tá? Então, vou mostrar alguns exemplos aqui só para a gente ver como que essa relação se dá. Tá? Então, eu quero calcular o valor dessa kill function aqui para o estado 2 e a ação ir para a direita. Então, eu estou aqui nesse estado 2, ó, e eu quero calcular quanto que vale ir para a direita. Tá? Então, o que a kill function diz? Ela vai dar o retorno se, nesse estado que eu tiver aqui, eu realizar essa ação. Então, o que essa ação vai dizer, esse valor a gente vai considerar. Então, eu estou no estado 2, então estou aqui. O meu retorno aqui, minha recompensa nesse estado é 0. E aí eu vou para a direita. Tá? Eu vou para a direita porque a ação me diz isso, né? Então, eu vou obter 0 no estado 3, vezes o discount factor de 0,5. Então, eu vim para cá. E daqui em diante, eu vou me comportar de maneira ótima. Né? Então, o que significa isso? Que eu conheço essas ações que são ótimas, então, essas amarelinhas que estão aqui em cima são as ações ótimas, tá? Então, daqui em diante, eu vou me comportar de maneira ótima. Então, é ir para a esquerda e ir para a esquerda. Então, eu vou para a esquerda, ou seja, eu volto para o 2, continuo com 0, 0,5 ao quadrado agora. E aí, vou para a esquerda de novo, que é a ação ótima aqui, eu ganho 100, 0,5 ao cubo. Então, o que nesse cara aqui de ir para a direita tem um valor de 12,5. Tá? De novo, tem essa circularidade, eu estou pressupondo que eu conheço essas ações, mas calma, isso aqui já se resolve. Tá? Eu poderia calcular um outro valor aqui de Q, ó, que é ir para a esquerda. Tá? Então, eu estou aqui e vou para lá. Então, tenho 0 de recompensa no estado 2, mais o discount factor de 0,5, vezes a recompensa de ir para o estado 1, que é 100. Então, isso aqui vai dar um valor de 50. Então, o valor da função Q é 12,5 aqui de ir para a direita e 50 de ir para a esquerda. Tá? Poderia fazer isso para todos os estados, ó.
Poderia fazer essa continha para todos eles, considerando essas setinhas em amarelo aqui, que é o meu comportamento ótimo, que eu estou pressupondo que eu conheço. Claro que durante o processo de aprendizado a gente não vai conhecer isso, mas eu já vou mostrar como é que a gente contorna essa encrenca. Tá? Mas aí aqui, o que eu consigo fazer? Ó, se eu consigo calcular esse valor da função Q, eu sei o quanto que é o meu retorno para cada ação em cada estado. Então, por exemplo, no estado 2, ir para a direita eu tenho esse valor, ir para a esquerda eu tenho esse valor aqui. No 3, ir para a direita esse, esquerda 25. E assim vale para todos os estados. E aí, olhando para isso, eu posso, a partir dessa função, se eu estou num estado qualquer aqui, decidir qual ação eu devo tomar, baseado no maior valor de retorno que eu tenho para aquele estado. Tá? Então, daqui para cá é o 12,5, para lá é 10, então é melhor o 12,5. Tá? Veja que parece que eu estou dando uma volta aqui, né? Porque eu já tinha explicado isso aqui, né? Ó, a gente já tinha concluído isso, que era o retorno. Agora eu estou falando assim, ó, meio que a grosso modo, que 6 é igual a meia dúzia. Ou seja, esse cálculo do retorno aqui é a mesma coisa que eu tenho aqui, agora, nessa definição da Q function, que é dada por esses pontos que eu comentei aqui. Então, retorno é igual a Q function. Se eu respeitar esses critérios aqui, o valor que eu vou ter é exatamente do retorno. Então, estou falando para vocês que a Q function, nesse formato aqui, é uma medida do retorno. E tendo essa medida do retorno, eu sei qual é o melhor retorno em cada estado, então eu posso aprender qual é a melhor ação. Tá? Pode voltar essa pergunta para, né, pode estar na cabeça de vocês a pergunta, tá, mas como é que você sabe qual é essa sequência ótima se o objetivo é aprender ela? Tá? Então, como é que eu sei que o melhor é o amarelinho aqui, né? Parece tem uma coisa meio sem sentido. Mas, de novo, tenham calma que a gente já vai desenrolar essa coisa confusa aqui. Tá? Deu para acompanhar o porquê que aqui o function é igual ao retorno? Acho que esse é o ponto importante desse momento da aula aqui. Vocês conseguem se convencer que isso aqui reflete o que a gente viu aqui? Matematicamente falando? Tá. Então, beleza. Então, eu avancei nas definições que eu estou buscando, né? Vejam, vou voltar lá no começo da aula aqui, ó. Eu defini ação, estado, retorno, discount factor e policy. Expliquei qual que é o objetivo do reinforcement learning. E agora eu estou falando assim, ó, inventei uma coisa nova aqui, que é essa aqui, o function, que para a gente vai ser a medida de retorno. Né? De novo, estou falando que 6 é igual a meia dúzia aqui. Tudo bem. Tá? Então, beleza. Defini aqui o function. Aí, bom, já expliquei essa questão das ações aqui. Eu acho que eu não vou perder muito tempo, mas eu vou só formalizar. Então, por exemplo, se eu estou no estado 4 e eu já aprendi qual é o retorno, né? Já aprendi o valor da Q function para todas as ações. Qual ação que eu tenho que fazer se eu estou no estado 4? Aquela que maximiza o valor da Q function. No estado 4 é ir para a esquerda. Então, por isso que a melhor ação aqui é ir para a esquerda. Se eu estou no estado 5, tem o valor de 20 para ir para a direita e 6,25 para ir para a esquerda. Então, qual que é a melhor ação aqui? É a que maximiza. Então, é ir para a direita. Por isso que a melhor ação aqui é ir para a direita. E por isso que essas setinhas já estão desenhadas aqui, dizendo qual é a melhor ação a ser tomada em cada estado. Tá? Uma outra coisa que vocês podem ter em mente já, e que pode ser interessante para vocês entenderem a complexidade, imagina num cenário como esse daqui, a quantidade de estados, ações, né, que você pode tomar num jogo como esse daqui, né? Então, os movimentos já são muito mais, você pode ir muito para a direita, muito para a esquerda, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Então, aqui já existe uma quantidade de ações muito maiores com o controle que você vai fazer ali, né? Os estados são muitos, né? Porque a cada vez que a bolinha rebate aqui, ela vai gerar um novo estado ali, né? Então, o conhecimento daquele estado ali pode ser bem complexo, né?
Mas a nossa ideia final aqui imagine que para cada frame desse vídeo aqui, né, para cada frame que seria um retrato do estado e da ação que você pode fazer, eu vou tentar dar um valor para cada possível ação. Então, nesse estado aqui, ir para a direita vai ter um valor de retorno de tanto. Ir para a esquerda, um pouco ou bastante, vai ter outro valor. Então, eu vou montar um mapa que, para cada estado, eu vou ter uma visualização numérica de quão boa ou ruim é uma ação e vou escolher aquela que maximiza o retorno. Né? Esse retorno dado, pela forma como eu estou mostrando aqui, pela kill function, né? Então, que é essa definição que eu acabei de colocar aqui. Tá? Bom, na prática a gente não usa a kill function, a gente usa uma outra coisa que é igual a kill function, ou estima a kill function, que é a tal da Bellman equation. Tá? Então, mais uma definição aqui. Então, eu vou falar que 6 é meia dúzia de novo, agora com outra terminologia. Por que eu vou fazer isso? Eu quero, daqui a pouco, mostrar para vocês como é que eu elimino esse nó que eu criei aqui, de ter que conhecer as ações ótimas para aquele estado, para determinar a função, o valor de Q. Tá? Então, essa próxima definição se chama Bellman Equation. Tá? Então, o que é a Bellman Equation? Ela tem, agora, um pouco mais coisas do que a visão que a gente acabou de ver da função Q. Tá? Ela tem o estado atual e a ação atual, o estado futuro após você tomar a ação A, e a ação futura que você vai tomar no estado S'. Então, ela é como se ela já tivesse dado um passo à frente aqui, né? E a recompensa no estado atual. Tá? E aí, a expressão da Bellman Equation, ela é dada por essa fórmula matemática que está aqui. Então, ela estima a função Q, que por sua vez é o retorno, que é o que a gente está buscando, né? E ela é dada da seguinte forma: ela é a recompensa no estado atual, mais o discount factor aqui, tá? E um valor máximo, ou seja, o maior de todos, entre todas as ações A' que você pode tomar no estado S'. Então, você fez alguma coisa, foi para um outro estado. Você vai buscar todas as outras ações que estão naquele estado lá, e você vai pegar aquela que maximiza a função Q naquele novo estado. Tá? Também é um pouquinho chato isso aqui, mas vou tentar colocar numericamente para ver se fica um pouco mais fácil. Tá? Então, eu estou com a expressão aqui, ó, QSA. Então, eu quero determinar o valor da minha função Q, quero estimar numericamente o valor de Q para esse estado S e essa ação A. Tá? Então, por exemplo, eu quero calcular qual que é o valor de Q para o estado 2. Então, estou aqui no 2, indo para a direita. Tá? Então, supondo que em um dado instante de tempo, os meus valores da função Q são esses que estão em vermelho aqui, ó. Tá? Isso é uma outra coisa legal de já ir botando no radar de vocês. À medida que você vai rodando o algoritmo de Reinforcement Learning, esses valores aqui vão sendo alterados, tá? Então, isso aqui é um retrato de um instante de tempo. Estou considerando que eu estou nesse instante que tem esse retrato aqui. Tá? Então, que eu conheço esses valores aqui. E que, por acaso, são os ótimos para esse cenário aqui, mas tudo bem. Independente disso, vamos analisar matematicamente o que aconteceria nessa situação. Então, estou no estado 2 e vou para a direita. Tá? Então, o que a fórmula diz? Eu tenho que pegar a recompensa no estado S, que é o 2, somar com o discount factor que eu estou usando de 0,5 e pegar o max de A', que é o próximo estado, né? Então, eu estou no estado 3 aqui. Qual é o valor máximo para todas as ações naquele estado 3? Então, fui para o estado 3 aqui, ó. Qual que é o valor máximo da função Q nesse estado aqui? É o 25. Então, que é a ação ir para a esquerda. Então, o que vai entrar aqui, ó, o máximo disso aqui é o 25. Então, é 0,5 vezes 25. Então, fazendo essa conta, sobra 12,5.
Então, o valor da função Q, que é para 2 e ir para a direita, é 12,5. Tá? Então, a Bellman Equation, por esse esquema que eu estou mostrando aqui, ela mostra para a gente como aproximar o valor da função Q, que a gente já tinha visto aqui, que são esses valores aqui, que, por sua vez, representam um retorno para cada estado. Tá? O problema ainda é que eu estou considerando que eu conheço essas ações ótimas e, por conta disso aqui, esses valores já são os valores ótimos que resultam nas melhores ações. Tá? Mas, de novo, no processo do Reinforcement Learning, é como se no início aqui eu não soubesse quanto que é cada um desses valores. Mas à medida que eu vou rodando o Reinforcement Learning, ele vai mudando esses valores aqui, de tal maneira que ações que são melhores vão, ao longo do tempo, recebendo valores da Kill Function melhores. Tá? Vou fazendo esse processo iterativo ali, né? E quanto mais experiência ele tem, mais ele vai entender que aquela ação leva um valor de Q maior ou menor. Quando a gente for treinar o nosso modelo de Reinforcement Learning, isso é bem importante, pessoal, é o ponto-chave do entendimento do Reinforcement Learning. Quando a gente vai treinar o modelo, o que ele vai fazer, no fim das contas, é tentar desvendar quanto que é esse valor de Q para cada estado. Qual que é o melhor Q para cada estado. Então, para isso, ele tem que ficar ali interagindo no ambiente várias vezes, fazendo várias ações, umas boas, outras ruins. Na verdade, massivamente ações ruins e algumas boas. Só que essas boas vão dar um bom indicativo para ele, que depois, quando ele passar pelo aquele estado de novo, aquela ação foi um pouquinho melhor do que ele fez antes. E assim ele vai convergindo para esses valores em vermelho aqui, que são os melhores para cada estado. Quando eu treino o Reinforcement Learning, é como se eu tentasse desvendar esses valores que estão em vermelho aqui para cada estado. Essa ideia aqui dá para acompanhar, pessoal? Está muito confusa essa... É como se fosse, sei lá, tipo uma batalha naval. Eu não sei se essa é uma boa analogia, mas quando eu vi pela primeira vez isso aqui, a primeira coisa que colou na minha cabeça foi isso, né? Você vai tentando abrir aquele mapa ali, e à medida que você tem o mapa mais limpo, tem coisas que às vezes pode levar a ações melhores ou piores. Claro, tem aleatoriedade, né? Mas a analogia que me vem é essa, assim, é como se a cada passo ficasse mais claro qual é o cenário para você, do que é bom e o que é ruim. Enfim, não sei se ajudei aí, Killer, pode falar. Você quer perguntar alguma coisa? Está com o microfone aberto aí? Sim, Quando você tem alguma coisa a priori no caixeiro viajante, você já sabe que alguns percursos vão ser mais promissores do que outros, né? Não sei se é isso que você está se referindo, Killer. É como se você já direcionasse a busca, né? Sim. Então, é como se fosse um caixeiro viajante que, à medida que você faz aquele percurso, você já dá uma nota para ele. Então, ó, eu sei que esse percurso aqui é bom, eu sei que ele é ruim. Então, aqui eu não vou mais ficar, assim, tomando ações que são piores do que essa que eu já sei que é boa, né? Então, é meio que isso, assim, também. Acho que é um bom exemplo também. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo. Acho que eu não vou achar aqui, mas beleza. Tabu search, a parte pode dar as notas que são ruins. Também pode ser, né? É que assim, ó, só para explicar para vocês, como eu não estou contando a história toda do Reinforcement Learning, né? Eu estou partindo direto para Kill Function. Numa aula convencional de Reinforcement Learning, a primeira coisa que a gente aprende é a Kill Function. E ela tem toda uma história por trás dela que tem muita semelhança com algoritmos de busca, né? Porque no fim das contas o que a gente está fazendo aqui
é uma busca, né? Então, é muito provável que exista uma similaridade muito grande. Quem já estudou algoritmos de busca e tal, já sabe que existe esse caminho, então é bem parecido mesmo, tá? Se vocês quiserem estudar aqui mais a fundo essa parte de Reinforcement Learning, eu acho que o melhor curso que existe, assim, disparado, é esse aqui, ó. Deixa eu ver se foi... Não, copiou só uma parte. Vou pegar o link completo aqui. Ele tem no Coursera, mas é esse curso da University of Alberta, aí, né, no Canadá. Inclusive, o prêmio Turing do ano passado, desse ano, não sei, o último prêmio Turing que teve, foi para um dos pesquisadores dessa universidade em Reinforcement Learning, né? Então, é o hype do momento aí, esse tópico, né? E esse curso, ele é muito bom, assim, ele é muito completo, eu fiz ele, então, eu acho, assim, a sequência ali é sensacional. Quem for estudar isso a fundo, eu recomendaria muito estudar esse curso aí, tá? Ele tem um livro que acompanha, o livro é bem completo também, então acho que é um caminho legal, tá? Controle ótimo também, Mikael. Não deixa de ser um esquema de controle ótimo, né? Só que acho que esse esquema que você comentou aí, eu não estou tão familiarizado com ele, mas é isso aí. Tem um valor que você quer tentar maximizar, encontrar esse valor é parte do teu processo. Isso aqui é controle ótimo, com certeza. Pode falar, Marcelo. Não sei se você levantou a mão, Marcelo, quer comentar alguma coisa aí? Eu estava mutado aqui. Ah, tá. Nesse tipo de modelo, então, os parâmetros aprendíveis são esses valores em vermelho para cada estado, é isso? Esse é o output, tá? É o output do modelo. Então, o que o modelo vai aprender são esses valores em vermelho aqui. Os parâmetros que levam a isso são os parâmetros de uma rede neural. Já vou mostrar isso, tá? Ah, tá, ok. Beleza. Eu tinha ficado na dúvida, então, se nesse caso, esse modelo ele funciona em um ambiente fechado e conhecido, então, ou ele funciona... Assim, o agente, ele aprende e ele consegue ser jogado em uma coisa que ele nunca viu antes, por exemplo. Então, ele precisa ter experimentado aquele ambiente para ele ser posto à prova, digamos assim, né? Então, existem outras formas de reinforcement learning, por exemplo, que se chama online, né? Que ele vai experimentando e colhendo ações ali, assim, meio que no ambiente em real time, né? Mas não é isso que eu estou falando aqui. Esse aqui, ele fica lá no ambiente rodando, e aí ele aprende uma série de ações. Aí, quando ele aprende, ele pode rodar naquele ambiente para tentar fazer ali o que ele foi proposto ou programado para fazer, tá? Então, o que eu estou vendo aqui não é o online, tá? Uhum. Beleza. E nem vou falar, porque daí, cara, encrenca aqui, vai longe, tá? Tá certo. Eu estou restrito a esse cenário de simulação aqui mesmo. Ou onde você possa virtualizar de tal maneira que ele possa tentar até errar, né? E, enfim, cometer vários erros. Então, esse seria o cenário, tá? Beleza. Bom, o que eu tenho aqui na sequência seriam mais algumas fórmulas aqui diferentes valores de Q para os outros estados, só para conferir, né, os valores que estariam dando igual o valor em vermelho aqui, mas aqui é mais para mostrar a matemática. Eu acho que essa altura ela já está clara, né? Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar, a partir dessa fundamentação, então agora a gente já sabe o que a gente quer aprender, que é aquele valor de Q ali, como que a gente constrói esse cenário, tá? Como que a gente faz esse processo? Usando, claro, uma rede neural, né, que é o nosso objetivo aqui, que é o lance de Deep Learning, né? Então, para deixar um exemplo mais concreto e poder fornecer um código para vocês, eu vou usar o que a maior parte do pessoal de Reinforcement Learning usa,
que é o Lunar Lander, né? Que é um probleminha bem simples, mas ao mesmo tempo muito difícil de resolver, tem que seria um módulo lunar ali, né? Nesse ambiente 2D aqui, e o objetivo é fazer com que ele pouse o mais rápido e o mais suave e o mais perto do meio dessas duas bandeirinhas aqui, tá? Então, o agente vai aprender, realizando algumas ações que eu já vou dizer quais são, fazer com que ele pouse o mais rápido, o mais suave, bem no meio dessas duas bandeirinhas, tá? Então, ele tem alguns motores ali e tal, que ele pode disparar, enfim, pode fazer algumas ações e fazer com que ele pouse ali da melhor maneira possível, tá? Então, esse problema aqui, o que ele tem de ações? Ele pode fazer nada, continuar, né, sem nenhuma ação, acionar o motor da esquerda, então ele impulsiona a espaçonave para a esquerda ali, né, ele liga o motor da esquerda, então a espaçonave vai para o outro lado, né, o esquerdo e direito agora vai dar uma embolada aí, porque eu estou com a câmera ligada e tentando explicar para vocês o que vocês estão vendo na tela, mas acho que dá para entender, né. Direita e esquerda, inclusive, não é o meu forte nesse momento aqui. Aí, beleza, aí tem o outro propulsor aqui, que seria esse da direita, que vai empurrar ela para o outro lado. E tem o principal, que é esse de baixo aqui, né? Que é como se fosse uma espécie de um freio ali para ela, né? Para jogar ela, para tentar segurar ali o pouso suave. Tá? Ele pode fazer essas 4 coisas, relativamente simples. E o que ele coleta do estado a cada frame ali que ele roda ou a cada conjunto de frames que ele roda esse Reinforcement Learning. Ele coleta a posição X em Y, que o centro de massa da espaçonave está ali, né? A velocidade, então esse X ponto, Y ponto é a velocidade em X, velocidade em Y. O ângulo, então, tem uma orientação da espaçonave aqui, né, em relação ao zero aqui, né? A velocidade angular também é importante para saber se ela está tombando ou não, né? Isso aqui é relevante, né? E se a perna da esquerda ou a perna direita, então uma variável binária aqui, né, encostou no chão. Então ele teria esse sensoriamento ali do espaço, né, também para tentar verificar se de fato pousou, né? Pousou, então quando as duas estão no chão, ele considera um pouso, né? Então essa é a estrutura aqui, tá? Como que a gente construiria um reinforcement learning para aprender a kill function desse cara aqui. Ou seja, para cada momento do meu processo aqui, eu quero saber qual é a melhor ação para buscar posar nessas bandeirinhas. Tá? Para isso, eu também preciso definir as recompensas, né? Eu não comentei sobre elas aqui, então eu preciso dizer quais são as recompensas que eu tenho. Tá? Para esse problema aqui, as recompensas são dadas. Tá? Então, eu estou dizendo que se ele posar dentre as bandeirinhas, ele ganha entre 100 e 140. Quanto mais perto do meio, mais perto de 140. Quando ele bate, né, ou cai fora do mapa ali, ele recebe menos 100. Se o pouso é suave, mais 100. Se uma perna encosta no chão, ele já ganha um mais 10, ali significa que ele está no caminho, né? Se ele dispara o main, o de baixo aqui, né, o propulsor, o freio, digamos assim, né, ele também recebe uma recompensa mais negativa, ou seja, usar o mínimo possível de energia, e se forem os laterais, menos 0,03. Tá? Da onde que vem isso aqui? Isso aqui foi criado, né, pela pessoa que é especialista nesse problema. Tá? Em geral, essa é a encrenca de trabalhar com Reinforcement Learning. A maior de todas, disparado, assim, eu diria que é essa. Que é como que você constrói uma função de recompensa para aquele agente no espaço que você está querendo modelar. Então, você tem que ter experiência naquele contexto. Tá? E uma escolha ruim da recompensa vai refletir em valores da função Q lá, aprendidos ruins, que vai refletir em ações ruins. Então, se você não fizer uma boa organização do teu espaço ali de recompensas, todo o resto está comprometido. Tá? Depois eu vou deixar um vídeo para vocês ali, que é de uma aluna de doutorado nossa aqui do CPGI, que ela trabalha bastante com Reinforcement Learning, e ela comenta um pouco sobre
a dificuldade de construir essa função de recompensa e o quanto isso custa, às vezes, para mexer cada parâmetro e ver se ele melhora, não melhora, ajuda, não ajuda. Então, assim, esse aqui eu estou dando, só para, né, a gente, né, fechar essa parte aqui, mas na prática você tem que construir, e construir isso não é trivial, é um problemaço, na verdade. Como eu disse, na minha opinião, o maior de todos. Então, beleza, você quer construir um Reinforcement Learning para posar ou navegar um rover em Marte, né? Como que você vai construir a função de recompensa para esse tipo de cenário? Então, aí que começa a complexidade da coisa, né? E é isso que limita também muitas aplicações de Reinforcement Learning. Às vezes a gente não tem esse mapeamento claro, né? Tem que ser um especialista no problema para, de fato, fazer isso. Tá? Beleza, então, tá aqui o nosso cenário, no nosso estado é esse cara aqui, a gente vai usar esse discount factor de 0,985. Também definido pelo usuário aqui, não vou entrar muito em discussão do porquê que isso é bom ou é ruim. Depois vocês podem brincar com o código ali para ver a influência desse negócio. Então, como que a gente vai fazer um modelo de Reinforcement Learning para esse cenário aqui, cujo objetivo, no fim das contas, é aprender a Kill Function, que mapeia a qualidade das ações em cada estado. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma rede neural. Então, estou propondo usar uma rede neural aqui, MLP, simples, só para a gente entender o contexto, né? Essa rede neural recebe como entrada, isso aqui em geral é o que se usa em Reinforcement Learning, o par estado-ação. Tá? Então, até o R aqui são os estados, ó, tudo isso aqui é o R, e eu concateno junto aqui as ações. Quais são as ações? Fazer nada, ir para a esquerda, o principal, ou ir para a direita. Então, é uma variável binária onde eu ligo cada um desses caras aqui, tipo um one-hot encoding. Tá? Então, entra, ó, esse é legal, ó, já é um ponto que é importante para entender o fluxo. O que entra no modelo de Reinforcement Learning, Deep Reinforcement Learning, que aprende a função Q? Entra para essa estrutura que eu estou mostrando aqui, um vetor concatenando estado e ação. Tá? Tudo isso aqui empilhado é o que entra no modelo. Aí tem as camadas fully connected aqui, beleza? E a saída é o quê? É a função Q. Tá? É o Kill Function lá. Tá? Então, é como se fosse, mas não é exatamente porque a gente não tem esse valor, é como se fosse um aprendizado supervisionado, tipo uma regressão aqui, ó. Mas o problema é que eu não conheço a função Q. Eu quero estimar ela. Eu quero, a cada passo, dado um estado, ver qual é a melhor ação que maximiza esse cara aqui. Então, simplesmente treinar isso como um modelo supervisionado não tem como. Tá? Então, tem que ter uma alternativa para isso, para, de fato, eliminar aquela circularidade que eu falei para vocês lá, né? De ter que conhecer a ação ótima. A gente quer descobrir ela. Tá? Mas, beleza, uma vez que eu treinei, já vou mostrar qual que é o macete para isso aqui. Uma vez que eu treinei esse modelo, então eu estou num estado qualquer, eu posso passar aquele estado e testar as 4 ações possíveis que eu tenho aqui e escolher aquela que maximiza o quê? Né? O meu modelo usa, então, é usado para estimar o valor de Q. Tá? Então, deixa eu mostrar agora qual que é o macete para esse negócio aqui, estimar a função Q. Como que se usa aqui a Bellman Equation para isso, tá? Aqui, vou pular isso, que acho que para esse momento não é importante. Então, como que a gente vai construir o processo iterativo para estimar essa função Q, que é o grande lance aí da estrutura do Reinforcement Learning que eu estou propondo aqui. Então, para isso, a gente vai usar a Bellman Equation. Então, o que a Bellman Equation diz? Ela diz que ela é uma estimativa para a função Q, dado um estado e uma ação, ou seja, exatamente a entrada da nossa rede neural, né? E o valor que ela fornece aqui é a estimativa, então, para a função Q. Se eu substituir os valores aqui, né, eu vou obter lá um valor real, e esse aqui vai ser a saída da minha rede neural. Tá? Então, como é que eu faço esse processo? Eu vou ter lá na rede neural, então, ela recebe esse x, que é o estado e a ação, e tenta estimar esse valor da função Q. O que ela vai fazer? Ela vai pegar vários exemplos de treino do que seria o treinamento, né?
Então, vai ter um estado 1 lá que vai realizar uma ação 1. Nessa ação 1, eu calculo o valor da Bellman Equation indo para um outro estado lá, né? Então, vou ir para um outro estado, beleza, vou calcular a recompensa. Faço isso num outro instante de tempo, um outro estado, uma outra ação, vai ter uma outra recompensa em um outro valor do estado futuro. E vou fazendo isso para, tipo assim, eu vou concatenando vários desses dados aqui. E para cada um desses caras, ou seja, cada experiência que o meu agente tem, isso aqui seria uma experiência dele naquele ambiente, né? Eu pego esses valores do estado SA aqui, isso aqui vai virar o meu vetor X, tá? Então é a minha entrada da rede neural, e o Y para esse cara aqui, simplesmente é eu aplicar a Bellman Equation para aquele momento ali, tá? Então eu aplico a Bellman Equation aqui e vou ter um valor de Y. Aí, nesse caso, você pode se perguntar, tá, mas se você está tentando aprender a função Q, que vantagem você tem nisso? Por enquanto, parece sem sentido. Né? Por enquanto, está meio estranho. Mas não esquente a cabeça. Já vou mostrar um macete para a gente contornar de vez essa questão. Tá? Então, o que seria esse dataset? É um dataset de experiências. Para cada estado e ação, eu calculo o valor da Q function aqui pela Bellman Equation e coloco isso no meu dataset. Aí é como se fosse um aprendizado supervisionado, mas não é. Né? Não é efetivamente um aprendizado supervisionado, isso aqui é uma outra coisa, né? E aí eu construo, por exemplo, o que eu chamo de replay buffer, que eu já vou mostrar o nome certinho ali, com, por exemplo, 10 mil experiências dessas aqui. Então, fez 10 mil experiências dessas aqui, montou um dataset ali, que vai, uma rede neural que vai aprender a estimar o Y, ou seja, a Bellman Equation, o valor da função Q, para um determinado estado e ação, par estado-ação, né? A entrada da rede neural. Tá? Aí, beleza. Então, como é que isso aqui se monta e como é que a gente resolve de vez o lance da função Q? Então, o esquema todo, a grande sacada dos caras que propuseram isso foi fazer, nesse formato aqui, o algoritmo de aprendizado. Então, eu inicializo uma rede neural com valores aleatórios, isso vai dar um valor aleatório aqui para a função Q. Ou seja, eu não sei nada sobre aquele ambiente. Tá? Não conheço nada dele. Então, se eu não conheço nada, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou explorar ele. Então, vou fazer ações aleatórias ali e tal, né? Vou realizando ações, e para cada ação que eu realizo, eu monto essa tupla aqui, né? Calculo, né? Faço esse processo aqui, monto o meu vetor X e o meu Y correspondente pela Bellman Equation. Tá? No começo, essas ações aqui vão ser meio aleatórias, porque a minha função Q é meio aleatória, tudo bem. Tá? E eu guardo os 10 mil mais recentes valores aqui, ou seja, monto um dataset de 10 mil valores. Esse cara aqui, então, se chama Replay Buffer, que é essa estrutura de dados que está aqui. E aí eu vou para a segunda etapa. A segunda etapa, o que ela faz? Eu vou treinar uma rede neural. Tá? Então, eu vou treinar uma rede neural aqui, que vai pegar o X como entrada e o Y calculado pela Bellman Equation, e a minha rede neural vai aprender, então, a estimar esse Q a partir desses dados que estão aqui. E aí eu atualizo a função Q a partir dessa experiência que eu fiz aqui nessa primeira rodada de 10 mil tentativas. O que acontece? Algumas dessas 10 mil tentativas, algumas vão ser ruins, outras, com sorte, vão ser boas. Tá? E as que forem boas, a minha rede neural já guardou essa informação por meio desse mapeamento que ela aprendeu a fazer aqui da função Q. Então, ela deu uma melhoradinha, por mais que seja super sutil, em relação ao que ela sabia antes, que era nada, que era tudo aleatório. Então, ela já viu que algumas podem gerar um Q maior, outras um Q menor e tal, beleza. Isso aqui atualizou na função Q. Tá? Aí, eu vou rodar de novo esse processo. Só que aí, nessa parte aqui, ó, do Take Actions, como a minha rede neural agora já aprendeu alguma coisinha, a ação que eu vou tomar aqui vai ser sempre uma ação que, para aquele estado, leva um valor de Q maior. Se ela já aprendeu alguma coisa para aquele estado, então ela já vai entender que tomar aquela ação é um pouquinho melhor. E aí ela vai começar a reforçar aquela ação que é boa. Mas, de qualquer maneira, aqui ela só vai
montar o replay buffer novamente, mais 10.000. Então, ela experimentou mais 10.000 situações lá. Agora, escolhendo ações que são um pouquinho melhores do que ela fez antes. Aí, de novo, vem aqui, pego esses 10.000, treino novamente a rede neural. Então, esse treinamento vai fazer com que ela estime os valores da função Q um pouquinho melhor do que era antes. E aí, eu vou repetindo esse processo iterativo aqui, né? E à medida que eu vou repetindo ele, eu vou pegando ações cada vez um pouquinho melhores, e a minha rede neural vai aprendendo a estimar valores de Q, que para cada rodada são um pouquinho melhores. Então, eu vou iterativamente melhorando a minha estimativa da função Q por meio da experiência que eu faço meu agente ter no espaço e na escolha norteada pela função Q, que é aprendida também pela rede neural a cada iteração desses dois blocos aí. Né? Então, a ideia é mais ou menos essa. Experimenta, vê o que é bom, aprende o que é bom, incorpora esse aprendizado na rede neural, volta para o ambiente, tenta de novo, escolhendo ações agora que foram aprendidas um pouquinho melhor aqui na rede neural, e vai repetindo isso em loop, né? Até aprender um conjunto de ações que... ou o mapeamento da função Q que reflitam um melhor conjunto de ações. Então, por isso que o Reinforcement Learning tem que rodar muitas e muitas vezes esse loop aqui como um todo, para ele, de fato, interagir, assim, né, e, com o ambiente e adquirir aquela experiência e essa experiência ser guardada na rede neural que está aprendendo a estimar a função Q. Claro que a gente não vai percorrer todos os estados, né, em situações mais complexas, mas o grande lance de usar uma rede neural é isso, né, que talvez ela aprenda a generalizar para pontos que ela não foi treinada. Então, esse é o grande justificativo de usar Deep Learning nesse contexto. Né? Pessoal, deu para entender aí o caminho das coisas? Conseguiram acompanhar aí essa ida e vinda? Eu sei que ela dá uma volta, vai para lá e vai para cá, mas bem no fim acho que a gente elimina a circularidade com isso, né? Pode perguntar aí, gente. Tá tranquilo, mas tá tranquilo. Beleza. Pode falar, Thiago. Fazendo um pouco o link com a última aula, assim, imagino que existam problemas que você possa modelar eles como problemas de reinforcement learning, ou, por exemplo, um problema de supervised learning usando, por exemplo, uma LSTM ou uma transformer. Aí eu queria saber, tem alguma vantagem assim, clara de reinforcement learning em alguns tipos de situações? É que é o tipo do problema efetivamente que você está tratando, né? Por exemplo, se você tivesse essa questão do Lunar Lander aqui, né? E eu te falasse assim, resolva isso aqui por um aprendizado supervisionado. É difícil modelar, né? Um supervisionado convencional, né? Um problema de classificação ou regressão. Você teria que, sei lá, gerar vários exemplos para cada combinação possível que você tem em cada estado e tal, para tentar mapear isso, concorda? Sim. Não é impossível, né? Daria para fazer essa modelagem, né? Mas o grande lance de você usar o Reinforcement Learning é que ao invés de você fazer esse mapeamento direto ali para ações e tal, você está mapeando isso por meio da função Q, que é calculada ali pela Bellman Equation. E isso é como se fosse um atalho para descobrir essa complexidade do ambiente, assim, sabe? Ela leva... É um atalho mesmo para você tentar resolver esse problema. É muito mais fácil você treinar nesse formato aqui do que seria se fosse um modelo de aprendizado supervisionado convencional, sabe? Uhum. E outra pergunta seria, então, na maioria dos casos, assim, de reinforcement learning, você precisa ter algum tipo de ambiente de simulação, né? Sim, cara. Hoje em dia, sim. Não tem muito como fugir disso, né? Esse por isso que existe uma área, assim, muito colada ao Reinforcement Learning, que tem bastante gente trabalhando junto, né, nesse tema,
que é um negócio chamado Digital Twin, né? Que é o gêmeo digital, que seria você virtualizar uma coisa que você tem em real num ambiente digital, né? Computador, né? É um simulador. No fim das contas, é um simulador, né? Só que com umas características um pouco mais específicas, que ele pode interagir com o ambiente real também e tal, né? Então, por exemplo, em ambientes de fábrica, né? É muito comum você ter, sei lá, uma parte da fábrica virtualizada lá, ou seja, uma linha de produção que tem a versão dela digital, né? Que acontece na realidade, por meio dos sensores, você manda para a versão digital. A versão digital também pode gerar ali análises, né? Daquilo que está sendo coletado na realidade. Então, muitas aplicações de reinforcement learning reais, elas são viabilizadas por meio desses gêmeos digitais, né? Então, você tem o cenário real, mas usa o gêmeo digital para gerar as situações que você quer simular e as ações que você quer aprender, e aí você pode voltar na realidade com aquele sistema treinado virtual, mas que corresponde à realidade e tem um bom acoplamento, assim, né? Então, isso é bem usual, tá? Então, eu já vi isso em soluções industriais reais, assim, que usam reinforcement learning nesse contexto, tá? Mas, precisa ter um ambiente onde você possa testar, né? Entendi. Obrigado. Beleza. Mas esse, assim, é um assunto quentíssimo, assim, do ponto de vista do estado da arte científico e tecnológico, assim, sabe? Até, assim, quem está sem tema aí e quer procurar alguma coisa para se especializar ou estudar mais, eu diria que esse caminho aqui é um caminho, junto com esses modelos generativos, tem sido para onde muita gente está apontando como promissor, assim, né? Para muitas áreas, né? Então, é um tema em aberto, né? Um último detalhe que eu queria falar aqui. Pode falar, Thiago, desculpa. Eu ia só perguntar aqui, mas é mais por curiosidade, assim, mas já que estamos aqui no mérito, né? Aham. Você tem algum exemplo, assim, você tinha comentado algum exemplo de, por exemplo, o uso de reinforcement learning junto com outra técnica, por exemplo, de supervised learning para melhorar algum resultado ou para, enfim, um exemplo, assim, só para ilustrar. Cara, em geral, quando você tem um problema de reinforcement learning, ele é bem descolado, assim, de Entendi, supervised e unsupervised. entendi. O que você está me falando é como se fosse assim, eu tenho um problema de classificação de imagens, que eu tenho as imagens anotadas e tal. Você consegue me mostrar alguma utilidade de um modelo não supervisionado nesse contexto? Tipo, fica estranho, porque se você já tem as imagens anotadas e tal, ele já é inerentemente supervisionado, né? Eu estou entendendo. É que o que eu estava pensando não é, tudo bem que reinforcement learning, como você falou, é outra categoria, né? É Mas outra o que eu estava categoria. pensando era, por exemplo, quando a gente está estudando as arquiteturas lá de supervised learning, né? De MLPs, né? Uhum. Que, por exemplo, você usava uma transformer junto com uma Legal. Então, CNN. assim, ó. Então, agora eu entendi a tua pergunta melhor. Ó. Então, olha só. Aonde que a coisa começa a misturar em termos de arquitetura, tá? Aqui eu coloquei uma MLP para fazer isso, né? Sim, Mas você poderia, por exemplo, usar uma rede neural convolucional direto nessa imagem aqui, sei lá. E a partir dessa imagem, ao invés de você ter que calcular essas coisas aqui, você usa uma rede neural convolucional ou uma transformer, ou o que quer que seja, como o teu extrator de informações daquele ambiente, entendi. Eu acho entendeu? que minha pergunta ficou um pouco dúbia. Entendi, entendi. Entendeu? Então, aqui Legal. nesse universo, nesse miolo aqui, ó, onde eu estou colocando uma MLP, aí, cara, existe um mundo, né? Um mundo de opções, assim, tá? Não sei se eu te respondi melhor agora, Tiago. Respondeu sim. Eu tinha feito a pergunta um pouco dúbia, assim, meio ruim. Eu acho que era bem isso que eu estava perguntando, na realidade. Tá, beleza. O Leonardo perguntou ali RLHF. O que é isso, cara? Reinforcement Learning. Não sei o que é esse. Human Feedback. Tá, beleza. É, Não, também não, cara.
Semi-supervisionado aí é outra coisa, porque assim, ó, é importante ter assim essa categoria bem separada, né? O que é supervisionado, o que é não supervisionado e o que é o reinforcement learning, tá? O aprendizado semi-supervisionado, por definição, é quando você mistura dados rotulados e não rotulados, e o objetivo é, além de aprender o modelo, por exemplo, a classificação, você também aprende os rótulos, tá? Quando você coloca a pessoa no feedback ali, ele tem mais a ver com o processo das recompensas do reinforcement learning, ou do treinamento do reinforcement learning, do que com a supervisão efetivamente ali, sabe? Então, não sei se daria para casar uma coisa com a outra, assim, sabe? Eu, assim, nesse momento, eu deixaria em blocos separados essas coisas aí, tá? Porque senão, de fato, vai misturar demais ali, talvez force um pouco a barra aí, tá? É que o Human Feedback é o que tem nesse paper aqui, né? Essa galera aqui, eles... Ah, não, esse não. É um outro. Beleza, nem vou entrar nessa discussão. Mas acho que te respondi, né, Leonardo? Tá, beleza. Deixa eu só fechar mais um ponto aqui, daí eu já abro para perguntas de novo. Ó. Tem um detalhe aqui, ó, nesse take actions aqui, ó, que é escolher a melhor ação ali, né, num dado momento, que tem uma variação, que é a variação que daí se usa bastante na prática aqui, né, que é o negócio do epsilon grid, né. Então, existem duas opções. Aqui, você sempre pega a ação que maximiza a função Q, que você aprendeu antes aqui, né, nessa iteração, ou, aí que é o grande lance aqui, que é que o que se usa, né, que é o epsilon grid, que é com um valor de epsilon, por exemplo, 0,05, ou seja, com 5% você pega uma ação aleatória e com 95% você pega a ação que maximiza o quê? Tá? Isso tem a ver com um negócio chamado exploration versus exploitation, né? Que é uma coisa assim, fazer uma busca, continuar numa busca local para melhorar aquilo que você já sabe que é bom, ou às vezes aquilo está te levando para um caminho que talvez não seja tão bom, e às vezes vale a pena arriscar uma outra ação que não tem nada a ver, que é aleatória, mas que pode abrir um caminho melhor no futuro, né? Então, essa estratégia ela é bem útil, né? Que de tempos em tempos você chuta uma coisa aleatória ali, que vai para um outro lugar, que aparentemente pode não fazer sentido, mas pode te abrir um novo espaço de busca que vai levar a ações melhores no futuro. Então, na prática, se usa bastante esse epsilon grid aqui, né? Mesma coisa do gradiente e o stochastic gradient, né? O BET e o stochastic, é a mesma coisa. Esse exploration versus exploitation, deixa eu colocar aqui o termo, né? Exploitation, vou botar aqui é uma coisa bem comum na área de otimização, tá? É uma discussão bem recorrente, então vou colocar no chat ali, né? Mas é um tema chave, assim, na área de otimização. Ele aparece em vários contextos, né? Aqui também, né? Especialização versus generalização. Pode ser uma forma de enxergar isso, né? Mas eu costumo enxergar como... deixa eu ver se tem uma imagem aqui, que é uma imagem clássica para isso aqui. Vou ver aqui. Eu não achei no Google Imagens fácil aqui. Mas, a grosso modo, é o seguinte, né? Você está avaliando entre uma exploração local, que você sabe que ela é boa e que pode te levar a uma melhoria, né? Mas que você já sabe que aquela região ali é promissora, ou seja, tua busca localizada, né? Então, aqui por perto é muito bom, eu vou continuar explorando isso. Ou, de repente, eu vou sair dessa busca localizada e vou tentar ter um olhar mais amplo, olhar mais no horizonte e vou arriscar em qualquer lugar aqui que eu não enxergo direito o que está acontecendo, mas que talvez aquele lugar possa me abrir uma nova busca local que é melhor que a local que eu tenho hoje. Meio que esse que é o dilema ali, né, do exploration versus exploitation, tá?
Então, isso aqui aparece também no contexto de Reinforcement Learning, mas, assim, não muda o algoritmo, né? É só essa linha aqui, tá? Bom, tem um exemplo aqui, então, daí do Lunar Lander aqui. Deixa eu tirar o áudio aqui. Vocês vão ver no começo com poucas iterações, ou seja, o replay buffer ali rodando poucas vezes, ó, ele ainda começa bem mal, né? Aí daqui a pouco ele começa a ter experiências melhores, ele vai melhorando a função Q, né? Vai melhorando a função Q ali e tal. Já consegue pousar mesmo que longe ali, né? E vai voltando, até que uma hora, né, ele consegue pousar meio lento ali, mas ele consegue pelo menos ter um comportamento um pouco mais estável ali, né? Aqui vai ter um exemplo legal agora. Não. Aqui ele está gastando muito combustível, não está indo para lugar nenhum. Aqui, ó, 140 episódios significa que ele rodou aquele replay buffer lá. 140 vezes aqueles 2 loops lá, tá? Então aqui, ó, ele já posou e tal, ó. Ainda dá uma complicada ali, mas, né, já melhora bastante, né? Quanto mais experiência você dá ao agente, mais ele aprende a mapear a função Q e mais especialista ele fica, né? Aí quando você exagera lá no número de episódios, né? Aí ele fica bem mais fera ali no pouso, né? De vez em quando ele dá umas viajadas, ó. E inventa umas ações. Por isso que se eu fosse operado por um robô que faz cirurgia que usou Reinforcement Learning, eu não ia querer, ó. É uma coisa aleatória. Enfim, então, beleza, né? Deixa eu só ver a pergunta em veículos autônomos. Sim, Elton, um exemplo clássico de veículo autônomo, né? Inclusive, os veículos autônomos, hoje em dia, eles usam bastante Reinforcement Learning para melhorar, né, as estimativas, né? Aí está outra pergunta. Com direção autorizada. É que o veículo autônomo, ele não é só Reinforcement Learning, né? O veículo autônomo, ele tem bem mais coisas do que só um algoritmo de Reinforcement Learning. O Reinforcement Learning é uma parte desse processo, tá? E sim, pode ser feita uma simulação, sim. Inclusive, os veículos da Tesla lá, eles todos operam virtualizados, né? Então, ele tem um mapeamento virtual, então ele é capaz de gerar cenários virtualizados para, de fato, poder simular essas coisas. Então, é uma coisa meio combinada, meio que naquela onda do Digital Twin que eu expliquei antes ali para vocês, tá? Não sei se te respondi aí, Elton. Pode falar. Respondeu sim, mestre. É que eu tinha visto justamente sobre essas simulações e depois eu vi o foguete da Tesla voando e depois voltando para o mesmo ponto. Uhum. Aí eu pensei que seria a mesma teoria. Por isso que foi a dúvida. Não vou me arriscar a te dizer o que tem lá no meio daquele negócio lá, porque deve ser muito mais coisa. Mas se fosse para chutar, eu arrisco que em alguma etapa, alguma coisa de Reinforcement Learning deve ter, sim. Tá, só para fechar aqui, então, tem os códigos, tá? Então, esse Lunar Lander aqui tem o passo a passo do código. Eu não vou abrir ele aqui, eu vou deixar para vocês isso, tá? Pra vocês darem uma olhada depois aí. E também tem uma outra parte que seria um algoritmo mais recente de Reinforcement Learning, que é esse PPO aqui. Mas eu deixei esse vídeo, e nesse vídeo aqui tem uma explicação também de uma aplicação ali que eu dei na aula de reconhecimento de padrões. Então, quem quiser dar uma olhada aqui, acho que para explicar tudo isso aqui vai custar muito, mas o caminho está nesse vídeo aqui, a partir desse ponto.
Então, eu vou deixar isso para vocês aqui, eu vou encerrar essa primeira parte por aqui, tá? Pessoal, mais alguma pergunta aí? Eu só tenho uma dúvida, André. Você recomenda esse curso aí para gente, né, do Coursera? Tem algum outro que você diria, além desse? Putz, esse aí, É o melhor, né? ele é absolutamente o melhor, assim, né? É difícil até colocar outro em perspectiva, assim, sabe? Porque os caras que fizeram isso organizaram, assim, muito bem. São anos ali da história do Reinforcement Learning compilado nesses vários módulos do curso, então eu não saberia te dizer assim, e arrisco dizer que talvez não tenha mesmo, sabe? É porque ele é uma especialização, né? É, Ele é bem grande. é grande, é. Para entender de fato, esse é o caminho, assim, sabe? Porque esse aqui é quase que um curso mesmo, sabe? Reinforcement Learning é quase um curso que poderia estar descolado aqui, né? De Deep Learning. Estou tentando explicar aqui da forma como dá, assim, no tempo que a gente tem, mas o assunto é muito vasto. É muito grande, é muita coisa. É, Tá, eu vou dar uma olhada. Obrigadão. beleza.